bem-vindos ao canal Futemix para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o Flamengo, sobre a redução do caixa do Flamengo e da possível crise financeira do mesmo e tal. Estamos aqui na coluna do UOL, do Rodrigo Matos, e a gente vai falar sobre um dos problemas do Flamengo, né? O principal também, que o Flamengo, ele tem um inimigo, e ele não é Botafogo, ele não é Palmeiras, ele não é Fluminense, ele não é Vasco, ele é ele mesmo e tal. Antes de eu falar dessa notícia, eu queria falar um pouco sobre isso, porque assim, o Flamengo, quando ele começa a tratar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores como uma obrigação, isso começa, pelo menos no meu ponto de vista, a ser como um peso para o clube, para os jogadores. E parte disso vem atrapalhando o Flamengo e tal. Claro que teve uma gestão responsável do Eduardo Bandeira de Mello, conseguiu deixar o clube estável economicamente, conseguiu fazer grandes coisas para o clube. E depois, com a vinda de Jorge Jesus, o time jogou o que jogou em 2019 por 6 meses. Mas o que aconteceu depois disso, desses 6 meses do Flamengo, foi uma diretoria muito, como é que eu posso dizer, muito arrogante, achando que o Flamengo em si é um clube que não precisa de ninguém, é um clube que se sustenta, de uma arrogância em si que acaba atrapalhando o clube, tipo de achar que o Brasileirão é uma obrigação, Copa do Brasil é uma obrigação. Isso, se isso for verdade, melhor nem torcer mais, porque não vai ter mais alegria. Pô, qual é a alegria de um clube? É conquistar, é ganhar títulos e tal. Mas quando você começa a tratar isso como uma obrigação, perde-se a graça. Pelo menos a graça de torcer, na minha visão. E isso em si vem atrapalhando o Flamengo há muito tempo. Esse tipo de atitude arrogante que afasta os clubes um do outro e tal. O Flamengo não tem uma diretoria sequer dos clubes brasileiros que não critica a diretoria do Flamengo por causa dessa atitude arrogante. De achar que ele é o bambambam, somente ele se sustenta, somente ele que faz acontecer. Mas não é verdade isso daí. É muito pelo contrário. O Flamengo precisa dos outros clubes como os outros clubes também precisam do Flamengo. É uma união, mas não vejo isso muito por parte do Flamengo. E essa atitude arrogante se deveu muito ao que foi gerado nos 6 meses com o Jorge Jesus, que jogou absurdo. Aquilo foi um absurdo. Provavelmente dificilmente isso vai acontecer um dia novamente. Tudo deu certo ali. Mas agora, tirando esse desabafo, agora vamos falar sobre a redução do caixa do Flamengo e que pode gerar apertos financeiros para a próxima gestão. Todo mundo sabe que é ano de eleição, né? O Landinho está querendo se eleger e tal. Mas vamos dar uma olhada aqui na coluna do Rodrigo Matos. O clube com uma receita acima de 1 bilhão, o Flamengo tinha quase 2 milhões de reais em caixa ao final do primeiro semestre, o que lhe permitiu pagar à vista pelo terreno do gasômetro. Mas a série de gastos nos últimos meses reduziu bastante a disponibilidade de dinheiro no rubro-negro e gerou uma situação financeira mais apertada. Esse foi o cenário exposto em reunião no Conselho Deliberativo de quinta-feira. A situação foi confirmada ao blog por diversas fontes do clube com conhecimento e números. Bom, sobre essa questão do Flamengo ter gastado o dinheiro com o gasômetro e tal, não foi só o terreno que o Flamengo gastou. Algumas informações dizem que
o Flamengo pagou, se não me engano, quase 2 bi ou 2 bi para ter a licença da Caixa. Porque o Flamengo pagou pelo terreno, mas não a licença da Caixa. Ou seja, foi mais gastos, somado à janela de transferência do clube, que limitou muito o cofre do mesmo. Ou seja, o Flamengo, ele... Muito me admiro do Flamengo estar pedindo fair play financeiro. Talvez seja por isso uma das razões do que o clube está pedindo fair play financeiro. No caso, o Landinho e tal. Mas isso em si é muito culpa dessa diretoria do Flamengo, que é muito mal planejada, não tem um scout decente e tal. Provavelmente essa jogada do gasômetro é só uma manobra do próprio Landinho se reeleger, possivelmente. Mas o que aconteceu é que tá deixando o clube atolado, tá apertando o caixa do clube e deixando ele com possíveis dívidas. Eu não acredito que seja uma dívida alta, mas ainda assim tá deixando o clube com dívidas. Isso, pelo que eu tô vendo, não é saudável. E pelo que eu sei também, o Flamengo ele adiantou algumas receitas da TV. Isso eu já vi acontecendo com muitos clubes aqui. Quando começa esse adiantamento de TV é porque boa coisa não está saindo. Bom, eu espero que esse vídeo rápido tenha trazido um pouco de solução na cabeça de alguns flamenguistas e tal, de algumas cabeças assim dos torcedores e tal, entendendo a situação do clube, que a situação do clube ela parece ser boa, mas não é muito bem assim. O Flamengo vem com crises, vai jogar quinta-feira, se não me engano, contra o Penarol, para tentar se classificar. Espero que se classifique, mais brasileiro na Libertadores melhor, mas é isso. Muito obrigado a todos. Até mais o próximo vídeo.